Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com aquele carinho que você já conhece muito bem, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Olha, luz e paz sempre para o seu coração, para a sua vida, né? Lógico, para as pessoas que te rodeiam, para que todos que cruzem o seu caminho sintam a presença de Deus vibrando, vibrando, meus amigos, da sua alma. Gente, eu estou tão feliz. Deixa eu contar porque eu já vou falar do tema. Hoje eu vou contar uma história linda de Humberto de Campos sobre Jesus que a maioria de vocês nunca ouviu falar. Aguenta aí que eu já te conto. Mas assim, nos últimos dias, a gente tem recebido, né? Eu não falo aqui porque nunca dá tempo. Mas são comentários de pessoas que recebem as pílulas, gente, nos lugares mais distantes que vocês puderem imaginar, né? E mais inusitados. Por exemplo, CTIs de hospitais, prisões, muitas prisões, pessoas com cidadezinhas de 5.000 habitantes, né? Dos grotões de Minas, São Paulo, lá do Amazonas, no interior do Pará, né? Nordeste. Isso, se for falar de países, então, Arábia Saudita, Iêmen, Azerbaijão, né? Papua Nova Guiné. Olha que legal, né? Que bacana. Nós só tem que agradecer a você que compartilha. É só uma forma de dizer obrigado, viu? Veja, a gente alcança lugares assim que eu nunca imaginei na vida que fosse possível por causa da sua generosidade, ou de baixar o aplicativo, que é o IRM oficial, sempre lembrando, é gratuito, você baixa na sua loja aí virtual e recebe as pílulas, ou você que tem a sua lista de transmissão e compartilha. Estou muito feliz hoje, mais assim do que o habitual. Obrigado, viu? Muito bem, dito isso, compartilhado esse momento de felicidade, meus amigos, nosso amado Humberto de Campos, nosso irmão X, um dos espíritos maravilhosos que se comunicaram através das mãos abençoadas, né, iluminadas do nosso amado Chico Xavier, ele nos conta em um dos seus livros maravilhosos, né, Ideias e Ilustrações, uma história pouquíssimo conhecida do grande público. Jesus, no momento ápice, quando ele se encontrava no madeiro, prestes a ser crucificado, estava com sede, com fome, sendo maltratado, humilhado por aquelas pessoas do lado de fora, embora mantivesse uma paz jamais vista em toda a história da Terra. E naquele momento em que aquela turba, né, ensandecida olhava para o Cristo, uns sem entender nada porque estava acontecendo aquilo, outros vibrando pela crucificação, né, ali onde estava João, Maria, Maria de Magdala, no meio disso tudo, de repente, Jesus olha e vê a presença mais inusitada que nós poderíamos nos dar conta. Sabe quem era? Aquele espírito sombrio que havia aparecido para Jesus naquele período dos 40 dias e 40 noites. Lembram-se que ele ficou no deserto antes de ser batizado por João Batista? Pois é, aquela entidade maléfica, sombria que ousou, teve a coragem de tentar Jesus, lá se encontrava de novo para fazer sua última tentativa. Então ele olha para o Cristo ao quebrado fisicamente, né? Daquela forma, a cabeça posta para baixo, aquele sol tremendo, e ele fala com o Cristo: tem certeza que você não quer o que eu estou te oferecendo? Olha esses homens, eles estão trocando você por um criminoso. Olha só, você poderia ter todo o reino do mundo e não tem nada, né? Olha só, e ele vai falando, gente, um monte de coisa para Jesus, para tentar Jesus, para que Jesus falasse: ok, eu desisto, me ajuda. E ali naquele momento, né, essa entidade sombria, representante das trevas, naturalmente, claro, pudesse cumprir com o seu plano cruel de fazer com que o Cristo caísse. Mas Jesus, mantendo, né, de forma extraordinária, com muita magnanimidade e amor no seu coração, ele olha para a entidade sem julgá-la. Mesmo a entidade desse nível, Jesus não julgava. E pelo contrário, encontrando argumentos internos, como nos conta Humberto de Campos, falando: não, eles são desse jeito porque ainda não entenderam a luz. Eles ainda não entendem o reino de Deus, mas um dia irão entender. E aí o próprio Cristo, nossa, até arrepio, gente, estou gravando aqui a pílula, estou arrepiando. O próprio Cristo vai falando isso dentro da mente dele, e no coração dele vai se enchendo de tanto amor, de tanto amor, de tanto amor, que é nesse momento que ele olha para a entidade sombria e olha para os céus e fala: ó Pai, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento, meus amigos, a entidade sombria descobriu que tinha perdido. O amor vencia o medo. A esperança definitivamente superava a chantagem.
a luz à escuridão. E é nesse exato instante que os céus se abrem, a entidade sombria desaparece e vem os famosos trovões, quando Cristo tomba fisicamente, mas ascende ao reino dos céus, né? E depois o resto da história a gente já sabe, que no sábado dia eu conto, que ele foi em espírito lá, já tinha ido, né? Mas terminar o resgate de Judas que tinha se suicidado. Mas enfim, veja só que coisa mais linda, mais linda. No momento último Jesus é tentado, gente. Você já imaginou se o Cristo caísse na tentação? Você já imaginou o perigo que nós corremos quando a gente falha na nossa vigilância? Gente, uma viagem de 100 quilômetros pode ser perdida nos últimos 100 metros quando o viajante deixa de ser precavido. Não é verdade? Muitas vezes você fez muito na sua vida, cuidou da tua família, mas por um descuido, uma tragédia acontece. Sabe, você se esforçou na vida religiosa, se esforçou na vida profissional, se esforçou com a sua saúde, se esforçou com a humanidade, mas às vezes um instante de descuido é o suficiente, com certeza para colocar, se não tudo, mas certamente muita coisa a perder. Por isso Jesus falava a todos nós, meus amigos, vigiai e orai continuamente. Então hoje, a nossa pílula do nosso amado evangelho mais do que especial, com essa história linda, te convida à vigilância constante. Cuidado! Cuidado com os prazeres, com o canto da sereia, cuidado com as promessas fáceis do sexo fácil, do dinheiro fácil, né? Das respostas fáceis para os problemas mais complicados e difíceis. Porque o Evangelho não veio para nos mostrar o caminho mais fácil, veio para nos mostrar o caminho que nos liberta e nos trazer força para a gente cruzar esse caminho, com a cabeça erguida, com o coração cheio de amor e com muita serenidade na alma. E é como Jesus também falava, né, meus amigos? Aqueles que tiverem olhos para ver, que vejam. E quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Não é verdade? Ai, ai, eu falei, eu tenho que contar essa história na pílula porque ela é muito inspiradora. Oh, gente, é tão bom estar com vocês, vocês não fazem ideia do quanto. Aqui, deixa eu só desfazer uma pequena dúvida que algumas pessoas ficaram ontem, né? Eu ontem expliquei, acabou lá as vagas do nosso congresso online presencial, que depois eu vou falar, a partir de amanhã a gente vai liberar para vocês que estão em todo o mundo, em diversas partes do Brasil, um link para quem quiser se inscrever para assistir esse evento online. Olha que legal, sem sair de casa, do seu tablet, do seu celular, o evento todo. Vai participar de todas as palestras, assistir a música, vai ser lindo, lindo. Gente fora do país, enfim, pessoas de vários lugares, né, que gostariam de vir a Belo Horizonte não podem. Pela primeira vez a gente conseguiu e a gente amanhã vai liberar esse link. Se cuida aí direitinho para você conseguir se inscrever e estar junto conosco. Vai ser maravilhoso. E lembre-se, você está ajudando 3 instituições de caridade, que aliás você vai conhecer todas elas no evento também, além de diversas outras obras sociais. Mas a confusão, a dúvida foi a seguinte, é que eu falei que nós separamos 100 vagas exclusivamente para quem é, né, inscrito no nosso Uninamastê, aluno do nosso Uninamastê, do nosso projeto maravilhoso, e fez inscrição para o evento. Então, só para entender, que se você é do Uninamastê, mas você não se inscreveu até domingo, não tem jeito. Né? Aí esse presente, esse carinho, né, esse mimo da nossa parte é para aquele que é aluno do Uninamastê, já está inscrito, né, nessas vagas todas do curso presencial e está ganhando de presente o direito de levar um acompanhante. Mas para isso você tem que nos falar até amanhã, que é quando a gente passa a lista para o hotel, para a gente poder passar com o seu nome e do seu acompanhante. Entenderam a ideia? Para não deixar dúvida. Então, se você é do Uninamastê, mas não estava inscrito no evento, não tem como mais, né? Até porque não tem mais vaga. Mas se você já se inscreveu, aí você tem essa possibilidade, tá certo? Então é isso, meus amigos. Luz e paz sempre. Deixemos Jesus cuidar do nosso coração, nos inspirar. E amanhã de manhã, prepare-se. Link para você se inscrever para participar ao vivo, aí online da sua casa, né, do nosso evento maravilhoso, histórico, terceiro encontro mundial do Instituto Namastê. Beijo grande no seu coração. Obrigado, viu? De verdade, a todos vocês de vários cantos do mundo que compartilham a pílula do nosso amado Evangelho. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente. Muito breve.